Passo a passo para solucionar dívida de empresa. O passo a passo. Como é que são as etapas do ponto de vista do período de datas para que você possa resolver o problema financeiro das dívidas da sua empresa. Se você está no vermelho, esse assunto é para você. Meu nome é Levi, eu ensino empreendedores que estão no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. Então me acompanhe, que até o final desse nosso bate-papo, a ideia é o seguinte, é que você tenha as linhas gerais que você deve aplicar para que você possa fazer essa trajetória, para que você possa sair das dívidas que você está agora para uma proposta de solução, e é isso que eu vou mostrar para você agora. Eu já percebi que quando eu faço meus vídeos, que existe basicamente já algumas expectativas. A primeira delas é o seguinte: aonde é que eu consigo dinheiro para resolver o problema? É mais ou menos o seguinte, eu tenho acompanhado e eu tenho alunos e também outras pessoas que não são alunos, mas que de maneira geral é muito parecido à realidade deles. É que não existe somente uma dívida, não existe somente um ponto que está no vermelho, existe uma sequência. E a gente pode até construir a caminhada que levou ao que está, ou que se encontra no atual momento. Foi uma sequência aonde tentou com um novo financiamento, quitar o financiamento anterior e passar para uma nova etapa. Então, eu tenho percebido que é recorrente a ocorrência de vários financiamentos. E eles são como se fosse um efeito cascata, aonde ele foi utilizado com a finalidade de resolver o problema anterior. E foi montando uma sequência. A tal ponto que é como se dissesse o seguinte: se você espera que nessa live, que nesse nosso bate-papo, eu vou te ensinar processo que seja semelhante mais uma dívida, poderia até dizer: você acha que eu vou te ensinar a apagar fogo com gasolina? Porque basicamente é isso que acontece. É tentar acabar com o problema do vermelho de uma empresa, ficando mais vermelho, entre aspas, uma pequena folga. E outra coisa também, é como se dissesse o seguinte: eu vou resolver o meu problema de fora para dentro, eu vou resolver o meu problema do banco para dentro, eu vou resolver o meu problema com mais dinheiro, aonde tem um triturador de dinheiro, mas eu vou colocar mais dinheiro. Eu acredito e eu tenho certeza que você espera que não é isso que eu vou falar, porque isso não vai resolver. Caso resolvesse, talvez para quem tem 4 dívidas, não teria feito nem a segunda, não teria feito a terceira e não estaria na quarta. E nem na expectativa que eu ajudasse a fazer a quinta. Uma das coisas que eu já percebi em dívidas é que aquilo que é contratado e aquilo que é acordado, existe algumas regras e, de maneira geral, existe um juro que eu acho que foi, de certa forma, atrativo. O juro foi atrativo, certo? Agora, tem uma coisa que eu tenho acompanhado, é que normalmente o juro atrativo, até porque por uma forma de idioma do mercado financeiro, é que quando, por exemplo, o banco ele faz a proposta dele sobre uma taxa de juro, certo? Aquela taxa de juro é dele. E de certa forma até correto, a taxa de juro é dele. Olha, Levi, o que você quer dizer com isso? É que a taxa que você recebe não é aquela dele. Tem outras coisas que não estavam lá. A gente chama isso de custo efetivo total. São as outras coisas, os outros encargos que não é o banco que cobra, mas que são os impostos que são cobrados quando o banco, porque quando o banco faz algum tipo de atividade econômica, ele é tributado, certo? E você é tributado por aquela atividade. Essa tributação, ela não vai para o banco. É claro que o banco recolhe, mas ela vai para o Brasil, ela vai para o governo federal, vai para o Banco Central, ela vai para a Receita Federal. É outro caminho, certo? Então, o banco, ele tem que pagar imposto para ele trabalhar. E você tem que pagar imposto. Então, quando você negocia com o banco, a sua intermediação com o banco,
ela tem que dar satisfação de tributação. Assim como você pega e tem um contador que ele pega e faz as contas de que você tem que pagar, o banco faz a mesma coisa também, certo? De maneira geral, as pessoas às vezes nem tinham pensado nisso, ou pensou pouco, ou de repente isso é desnecessário. Imagina só, se tem uma taxa de 2% ao mês, então pronto, você já faz a conta, 2%, joga lá e faz. Você poderia até fazer a conta, tem alguns que nem fazem, certo? Por exemplo, tem gente que não faz a conta que 2% ao mês é 26% ao ano, certo? Isso significa que a cada 4 anos aquilo que você pegou dobrou, certo? Quer dizer, se você colocasse o dinheiro, se alguém pegasse o dinheiro de você a 2%, dentro de 4 anos você estaria com o dobro do dinheiro que você tem. Olha que fantástico, certo? A questão é que o fato de, normalmente, não fazer a conta do dinheiro, certo? Isso, de certa forma, eu acredito que talvez seja aquilo que leva para o segundo financiamento, para o terceiro, para o quarto e assim sucessivamente, até chegar uma hora que fica impossível de negociar. Então eu tenho certeza que você já sabe que não é esse o caminho. Não é esse o caminho que eu vou te ensinar, até porque eu sei que esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. O que eu vou, na verdade, mostrar para você é uma forma simples, clara, certo? Para você pegar e mudar essa realidade. E eu te falo que a proposta, as bases, o alicerce disso, você faz até em 90 dias. Depois você aplica, certo? Depois você aplica. Porque, na verdade, qual que é a lógica de pegar e fazer um plano de recuperação que você faz? É você, por exemplo, uma das coisas que acontece com quem está endividado, ele perdeu o controle do caixa. Perdeu o controle do caixa, certo? Então, esse é um ponto. Outra coisa, de maneira geral, quem está desorganizado financeiramente no vermelho, normalmente está faltando margem. É claro que está faltando margem. Tanto é verdade que está faltando margem, que o dinheiro que está entrando não está conseguindo cobrir tudo, aquilo que, que em princípio está sendo pago, certo? Outra coisa também, perde o controle da dívida. Às vezes, se você procurar uma pessoa que está endividada, às vezes ela sabe assim, olha, essa dívida ela custa tanto por mês e eu estou devendo tantas parcelas. Essa aqui custa tanto por mês e estou devendo tantas parcelas. Agora, se você perguntar assim, olha, mas me diga uma coisa, quanto por cento ao mês de custo efetivo total? Vou traduzir. Quanto por cento custa o total do juro que você está pagando de cada uma dessas operações? Então, eu vou chutar, de repente você tem lá 1,5, 2, 2,5, 3. De maneira geral, essa conta nunca foi feita. Ela nunca foi feita. Às vezes as pessoas que estão no vermelho, elas não sabem efetivamente quanto por cento cada dívida. E por outro lado, é como se tivesse assim, sentado do outro lado aquelas pessoas que estão te financiando. Vamos pegar aquela situação que eu falei de quatro dívidas, certo? Então é como se tivesse 4 pessoas e cada um deles, eles estão fazendo assim, olha, eu acreditei em você, eu coloquei tanto de dinheiro na sua mão, eu sei que você assumiu o compromisso de pagar e eu estou muito satisfeito, eu te agradeço muito, porque graças ao seu trabalho, eu estou recebendo, sem trabalhar, só te acompanhando e te dando uma força. Eu estou acompanhando você trabalhar e você está me pagando aí para ele pega e fala, olha, você me paga 3%, eu pego e pago minhas taxinhas aqui e ainda me sobra 2,5%. Valeu, obrigado. Eu estou falando em tom de sátira, mas é assim que acontece. Então é tipo assim, por que motivo você deveria estar patrocinando essa realidade, certo? Se a realidade é que quem tem dinheiro ganha dinheiro, então o que você tem que fazer? Você tem que passar a ter dinheiro, mas não é ter dinheiro dos outros, é ter dinheiro seu. Porque uma das coisas que já aconteceu também, que alguns alunos meus já comentaram, é alavancar, é achar que vai crescer com o dinheiro dos outros. E crescer com o dinheiro, a não ser que esse outro, ele te emprestou dinheiro a custo zero. Um paizão não é a realidade do mercado. Não existe paizão no mercado, certo? Não existe. Bem, eu diria para você o seguinte, nós temos um trabalho que tem que ser feito de 0 a 30 dias. Olha, então, eu decidi, a partir de hoje, eu não quero mais ficar endividado, tá? Então, a primeira coisa que faz, Levi, já sei, achou um dinheiro para pagar as contas? Não adiantou nada. Se você achou um dinheiro, vai ser emprestado, depois você vai ter que pagar, então não adiantou nada. Se você achou um dinheiro, vai ser emprestado, depois você vai ter que pagar, então não adiantou nada. Quer dizer, é tipo assim, tá mudando cebola. Na verdade, você tá ganhando prazo para poder dever mais.
Ué, então, é tipo assim, é uma dívida que ela cresce a cada dia, então isso não é acabar com dívida. Acabar com dívida é quando você não tem mais ela, certo? E que para quem tem, às vezes até parece algo que é um dia que nunca vai chegar, certo? Porque começa a ficar desesperado. E não é assim, certo? Então, no momento em que você tem de 0 a 30 dias, a ideia seria, tipo, parar o sangramento. O que é parar o sangramento? É tipo assim, aonde é que está vazando? Se imaginar que está jogando água nas mãos, aonde é que está vazando os buracos? Imaginando uma caixa d'água, tá? Aonde é que estão os buracos da caixa d'água? Imaginando a sua empresa, certo? Aonde é que estão os buracos lá da sua empresa, certo? Então, eu poderia dizer assim, que se eu pegar, é tipo assim, eu vou aqui fazer tipo vai passar um filme na minha cabeça e eu vou começar a falar para você aonde é que eu acho que poderia estar vazamento. E se eu fosse olhar o seu controle financeiro, mesmo que eu não olhasse, mas eu ia te perguntando, e talvez quanto mais você me respondesse, melhor eu percebo que você está preparado para sair do vermelho, certo? Então eu começaria perguntando o seguinte: qual que é o seu faturamento? Você pode achar estranho, mas tem pessoas que não sabem nem quanto que é o faturamento mensal, certo? Tem alguns que têm um faturamento que sabe mês a mês, tem outros que falam que o faturamento ele muda muito a cada mês e tenta explicar isso, certo? Em algumas situações é explicável, outras situações a gente fica calado e aceita, mas percebe que alguma coisa não está batendo, porque esses faturamentos meio que vai lá em cima, vai lá embaixo, tem hora que dá prejuízo, dá lucro, mas se na média ele não está sendo suficiente, então ali já é um ponto a ser analisado. Eu começaria lá, depois eu desceria um pouquinho, eu começaria a analisar o custo que você tem para comprar e depois aquelas mercadorias que vão virar o seu faturamento, ou o custo do serviço, ou seja, o custo ele tá compatível com o que você vende. É mais ou menos o seguinte: você compra por 50, vende por 100, uma hipótese, tá? Ou você compra por 60, vende por 100, ou você compra por 40 e vende por 100, certo? Você poderia até dizer que eu estou falando de taxa de marcação, alguma coisa assim, mas na hora que a gente olha no todo, independente de fazer a conta da precificação, a gente já sabe. Mas se eu estou olhando lá um demonstrativo de resultado, o que entrou, tudo que saiu e no final não sobrou nada, qual que é a informação que eu tenho? A margem não está sendo suficiente. Ah, mas eu não consigo colocar mais margem. Ah, tá. Eu disse que tem várias coisas que está sendo gasta, né? Então, tá vendo que aí vai começando. Ah, mas eu não sei o que fazer. Tá bom. Eu também entendo que não sabe o que fazer. Agora, se continuar sem saber, aí é como se dissesse o seguinte: olha, tem empreendedor que aprende e que faz. Tem empreendedor que vai fazer a diferença e vai achar o caminho das pedras que a gente fala. Agora, se você insistir em dizer que você não consegue entender isso e não consegue achar, tem gente que acha. Eu prefiro acreditar nas pessoas que acham. Então elas fizeram alguma coisa e elas acharam, tá? Então, uma das coisas que eu já percebi, chega uma hora que vai uma dívida, duas dívidas, três dívidas, quatro dívidas, chega uma hora que ela sufoca você. Quer dizer, tudo que você faz para pagar a dívida, tá? Se eu falasse para fazer mais uma, se a água já está no nível da boca, agora ia ficar no nível do nariz. O que eu estou fazendo? Eu estou, então, estimulando você a se endividar mais. Quer dizer, ao invés de olhar para dentro, que eu estou falando, eu poderia continuar naquele raciocínio meu, certo? Por exemplo, as suas despesas com colaboradores, elas estão compatíveis com o seu faturamento, certo? Você está, aquilo que você coloca para os seus colaboradores, você é compatível, certo? Se não for compatível, então fica complicado, né? Então, isso seria interessante analisar com colaboradores, a quantidade e a responsabilidade de cada um. Por que eu estou falando de responsabilidade de cada um? Porque às vezes eu já percebi, principalmente empresas que são, vamos dizer assim, as empresas que são mais
pequenas, existe aquela questão do seguinte, às vezes elas são empresas familiares, certo? Então existe algum vínculo afetivo no relacionamento trabalhista, certo? E nesse relacionamento trabalhista, então fulano ou a fulana precisa ganhar mais por conta de, e aí coloca as despesas pessoais, certo? Veja bem que despesa pessoal, e uma outra coisa que as pessoas não gostam de analisar dessa forma, mas a gente não pode esquecer que CPF, eu falo dessa forma, que me entenda da melhor forma, CPF tem coração, CPF tem filho, tem filha, tem pai, tem mãe, CPF tem parente. Agora, a empresa, ela não tem CPF, ela tem CNPJ. Pra você ter noção, tanto que a diferença é grande, é que CNPJ, ele nem morre. Tem empresa que tem, sei lá, a hora é capaz que se for analisar aí, as empresas elas são fechadas por outros motivos, mas elas têm que ser fechadas, certo? Não existe o CPF, você vai lá no cemitério, você vai ver um punhado de CPF lá que já passou por aqui. CNPJ é diferente, certo? CNPJ, se for bem cuidado, tem vida eterna. Passa uma geração de família, 2 gerações de família, 3 gerações de família, e o CPF está lá, servindo a todas as gerações, certo? Agora tem um detalhe, o CPF que ele ultrapassa uma geração, 2 gerações, é um CPF que foi protegido. Em troca disso, ele protegeu as famílias que passaram por ele. Em troca disso, ele serviu a vários elementos da família que foi aqueles idealizadores, certo? Fica claro isso para você? Porque às vezes tenta na hora de pegar e fazer o pagamento, tenta levar para lá do pessoal e tem que analisar o seguinte, o que faz como é que a gente poderia dizer? O que faz a remuneração do colaborador, da colaboradora, é o efeito, é o impacto sobre o cliente. E o impacto sobre o cliente é percebido no faturamento. E por fato de mexer no faturamento e mexer principalmente no resultado, sobra mais. Então, pelo fato de sobrar mais, seria justo um pouco daquele mais que sobrou que fosse atribuído àquela pessoa que ajudou. Lembrando que, se ele for perenizado, também não faz sentido. Por quê? Porque o faturamento, no dia que ele é maior, então faz sentido reconhecer da onde veio o mérito. Tem que lembrar o seguinte, e quando o faturamento caiu, como é que faz com aquela pessoa? Não, aí acabou o mérito. Eu gosto muito de comparar com o jogador de futebol. O jogador de futebol, à medida que ele vai contribuindo mais, o valor dele vai aumentando. E aí pronto, aí vai, toda a vida? Não é perene não, é temporário. No dia que ele começa a performar menos, aí então o valor dele cai. Isso dentro da empresa, eu não vejo como... A sua empresa é assim. No dia que a sua empresa passa a atender mais o cliente, ela tem mais faturamento. No dia que ela distancia do cliente, ela passa a ter menos faturamento. Nós estamos nessa regra, quer dizer, se a empresa está nessa regra, por que eu teria uma regra diferente dentro da empresa quando o mercado me cobra uma postura diferente? O mercado diz que eu posso crescer desde que eu atenda o cliente e eu vou diminuir desde que eu não atenda bem o cliente, ou desde que eu tenha dificuldades, ou desde que eu perco o foco, ou desde que eu perco o alinhamento com aquele momento de mercado. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer de 0 a 30 dias seria renegociar a dívida. Tentar, primeiro você tem que saber exatamente, se nessa sequência que eu estou falando ainda, aluguel, água, luz, apesar de que essas coisas são pequenas, elas normalmente impactam, mas a gente olha porque vai que de repente a água deveria ser 300, está 2.000, você entendeu? A luz deveria, eu já atendi uma vez alguém que tinha olha só, a pessoa tinha distribuidora de bujão de gás, a energia que deveria ser R$100 estava 1.000, que tinha um fio terra, acho que é isso, que tinha um luminoso que ficava fazendo a propaganda e estava roubando energia, certo? E aí teve que ir lá e mexer na estrutura elétrica lá para pegar e ver, porque a energia é tipo assim, a terra estava levando a energia elétrica, as coisas que a gente olha, a gente descobre na hora que paga a conta e na hora, no meu caso, quando chega para mim um documento, eu falo, mas isso aqui não faz sentido, certo? Essa empresa aqui,
Se a energia elétrica aumentar para quem faz uma irrigação de uma lavoura, tudo bem. Agora a energia aumentar para alguém que tem lá uma empresazinha lá pequenininha, né? À noite não tem nem trabalho, só tem um painel de LED ligado, a energia está comendo, tá exagerada, certo? Então, na hora que a gente olha o próprio... Isso eu vejo bem que se eu conversar com o empreendedor, se eu conversar com você, eu vou te perguntar isso. Agora, se da conversa nossa você começar a dizer para mim, não, eu não sei, mas não, peraí, então, não, vamos analisar o seguinte, dono tem que saber. Isso é a primeira característica de dono. E normalmente, característica de quem vai resolver um problema de dívida. A dívida é minha, foi eu que fiz e eu vou solucionar. Entendeu? Característica de dono é isso. Todo dono, toda pessoa que é bem sucedida em negócio, ela tem o que a gente chama de, ela pensa como dono, think like a boss, é uma expressão do inglês, né? Ela pensa como dono. E como dono, eu às vezes até costumo dizer o seguinte, na hora que você conversa com alguém, essa pessoa, ela se posicionou como alguém que está sentado no banco do passageiro ou ela se posicionou como alguém que está no volante? Imagina até agora que eu estou conversando com alguém e alguém começa, não sei, porque isso não é eu que controlo, porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei. Quem não sabe está no volante ou está no banco do passageiro? E quem sabe está onde? No volante ou no banco do passageiro? Então, se eu perceber que quem que eu estou conversando, está dizendo que não sabe, desculpa, então está no banco do passageiro, não é perfil de dono. Isso é perigoso. Porque quem não tem perfil de dono, o coração às vezes é grande, faz um punhado de coisa, paga coisa que não deve, paga salário mais do que a empresa poderia, certo? Isso aí compromete a empresa. E não tem mentoria, não tem consultor que vai resolver isso, certo? Porque é uma questão de... É só você analisar. Se já pegou e está de um tamanho uma dívida, é porque alguma coisa tem que ser consertada. E o conserto começa aqui, ó. Foi aqui que aconteceu alguma coisa que permitiu. Mas tudo bem. Na hora que você percebe, se você está no volante, pronto. Então eu vou resolver. Já que foi eu que criei, eu vou resolver. Aqui mora o problema, mas aqui também mora a solução. Fechou. Entendeu? Tá? Então, agora tem um detalhe. Resolver problema de dívida é saber qual que é o tamanho da dívida. Não tem como você resolver o problema de dívida se você não sabe quanto deve. Não tem como você resolver o problema de dívida se você não sabe qual que é a dívida maior, aquela que impacta mais, aquela que te sufoca mais, menos e menos, e quais são as taxas de juro que são altas ou baixas, e quais são os fornecedores ou os credores que são mais difíceis de negociar, mais fácil de negociar. Uma coisa é certa, todos eles querem receber. Uma coisa é certa, todos eles vão te dizer que acreditou em você e que agora, pelo jeito, você não está dando conta de cumprir. Mas isso é tipo, eu considero como se fosse uma novela, como se fosse uma encenação. Mas na hora que percebe que você está num aperto, não, então pelo jeito, eu achei que você estava de boa, mas você falou que está no hospital, eu achei que você estava na enfermaria, mas você está na UTI, não, peraí, então vamos devagar, entendeu? Na hora que percebe que o seu caso é de UTI, que você quer ir para a enfermaria, que você quer sair do hospital, eles mudam a forma de conversar com você. Porque se você sabe quanto você deve, quanto você tem de renda, mesmo que a renda seja pequena, então você vai ter os elementos necessários, certo? E uma outra coisa que tem que analisar é o seguinte: se você chegar dizendo, olha, inclusive eu já fiz, aí você mostra os cortes que você fez, está comprando melhor, tá? Baixou a folha de pagamento, você cortou várias despesas, baixou o Prolabore, por exemplo, tá pegando menos. Na hora que você mostra que você está fazendo a sua parte, a outra parte se sente na obrigação de ser parceiro. Ela se sente na obrigação, porque ela percebe que ali tem alguém que tem perfil de dono, certo? E perfil de dono é o seguinte, se você pegar, as pessoas vão entender. Por que vai entender? Porque não tem outra alternativa. Porque quando você está na UTI, a próxima etapa é não pagar, ué. Aí, quer dizer, se a sua empresa fechar, então aí ninguém recebe, certo? Evidentemente que eu coloco dessa forma, mas quando você abre o jogo, que você faz a sua parte, eu diria para você o seguinte:
abriu-se uma porta de oportunidade que, se não fizer isso, realmente aí não tem outra alternativa, né? Então, isso é um caminho que eu vejo, certo? Travar a compra, certo? Veja bem que eu cometi o primeiro ponto, renegociar a dívida. E eu diria até o seguinte, quem é que procura quem? Eu acho que você tem que procurar o seu credor e dizer, olha, eu não vou te pagar mais porque eu não estou dando conta, mas eu tenho essa condição, não é que eu não vou pagar mais, deixa eu até pegar e fazer, olha, eu vou precisar, certo, de fazer alguns ajustes, certo? Tem que lembrar que todo ajuste é como se você tivesse o seguinte, eu quero pagar mais juro e eu quero que você me dê um prazinho para mim poder te pagar mais juro ainda. As negociações com qualquer empresa, certo? Existem alguns casos especiais quando você pega e deixa, então, já judicializou, eu não estou falando dessa etapa ainda, eu estou falando da etapa anterior, aonde nós estamos tentando resolver sem chegar nesse ponto, tá? Olha, como é que faz uma empresa endividada em relação à compra? Só compra o que tem margem. Aqui eu só faço uma ressalva ao seguinte, vamos imaginar que você tem alguma coisa que você vende e que depende de um outro. É um combo. Olha, eu só vendo para todas as pessoas que me compram isso também. Dependendo do que for, então você não pode perder o combo. Mas você só compra produto ou o combo que tem margem. Porque se o combo não der margem, também não justifica fazer isso, tá? Só entra mercadoria que é saudável, aquela mercadoria que realmente você vai ganhar dinheiro com ela, certo? E outra coisa também, bem, se você está devendo, não justifica ter estoque parado. Se tem um estoque parado, olha lá que o estoque de maneira geral, eu gosto muito do conceito, tem um conceito de estoque que fala o seguinte, o estoque é a soma de incompetências acumuladas. Então, já que é difícil fazer a conta, então compra um pouco a mais. Já que é difícil fazer a conta, deixa um pouco a mais. Já que eu não sei quem vai aparecer, vai que aparece, eu compro um pouco a mais. Tá bom. E é um dinheiro parado. Agora, se você está endividado, aí você está pagando 2%, 3%, sei lá, até mais. Normalmente eu estou sendo generoso, porque os juros costumam ser bem mais caros que isso, e você tem o estoque parado. Às vezes, se você liquidar aquele estoque para diminuir o estoque de dívida, né? Olha, estoque por estoque, né? Ao invés de você ter estoque de produto, você pega o estoque de produto e diminui o estoque da dívida. É muito mais interessante, certo? Então não faz sentido alguém que está endividado estar com estoque. Não faz sentido, certo? Por quê? Porque o estoque tem que ir embora, então, como uma forma de ajudar a diminuir o tamanho da dívida. Ajuste de preço. Vamos para o item 3. Eu estou comentando aqui, olha só o que eu falei. Então, renegociar a dívida, travar a compra, ajustar preço. Bem, venda a prazo. Imagina só, se você já está com problema de caixa, aí você pega e compra com prazo e vende com prazo muito grande, então isso aí só está complicando a sua vida. Porque agora, ao invés de você resolver o seu problema, você está criando mais problema ainda. Por quê? Porque agora você tem uma dívida que está alongada, certo? Então, coisas do tipo, não, eu vou aumentar muitas parcelas, mas você tem alguém para te financiar essas parcelas? Se não tem, então não seria o melhor caminho. Financiar cliente, certo? De maneira geral existe, mas o cliente pede, tudo bem, eles pedem, tá? Quando eu tinha empresa, às vezes tinha dia que eu falava o seguinte, isso eu queria explicar para o meu colaborador, para um dos que vendiam, porque a pressão fica em cima dele, que ele é da área de venda, e eu entendo ele. Então, às vezes eu pegava e falava, olha, fulano, se eu entregar de graça aqui, aí ele pergunta, e para levar lá em casa, vocês entregam lá em casa? Tá certo que é de graça, mas eu não tenho como levar o produto. Você deixa lá em casa? Veja bem, mas tudo bem, vai. Agora tem um detalhe, na hora que você coloca a regra também, mas não é todo cliente que é assim, não. O processo de sair das dívidas é ter um grupo de cliente, entre aspas, cliente é quem paga a conta e te dá lucro. Se você tem um grupo de cliente que não dá lucro, então você não tem o negócio. Tem que lembrar que tem empresa que tem cliente que paga a conta. Mas então por que eu não posso ter uma empresa que tem cliente que paga a conta e que me dá que dá uma margem, certo? Agora o valor que você tem, você está atraindo esse tipo de cliente, porque o tempo todo dentro da empresa
Nós temos que fazer essa escolha de cliente. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, a gente tem que... É por isso que é importante o dono da empresa, ele ter essa malícia, essa humildade. Olha, eu não estou conseguindo atrair aquelas pessoas que eu gostaria, então o que você faz? Tem que mudar, ué. Aí já é uma outra coisa. Só que isso agora, eu estou falando de questão de dívida. Olhar interno, certo? Nós estamos olhando lá dentro o bisturi, certo? Então... parcelamento. O parcelamento não bate com quem está devendo muito. Financiar cliente não bate. Ficar pagando taxas, certo? Você ficar absorvendo tudo sozinho e você ficar, tipo assim, acabando com o seu estoque para fazer dinheiro para pagar a dívida, fica sem estoque e depois ainda fica com estoque de dinheiro na mão do cliente, porque você vendeu a prazo e precisando de dinheiro para pagar seus fornecedores, para pagar suas dívidas. Não faz sentido. Então, ajustar o caixa, veja bem que eu estou falando em até 90 dias. Eu pergunto para você o seguinte, será que até 90 dias você... Isso é do 0 a 30 que nós estamos falando aqui. 30. Olha, o que eu falei de 0 a 30? Renegociar a dívida, que pressupõe saber quanto deve e negociar com os fornecedores. 30. Travar a compra, analisar a compra que dá lucro, que não dá lucro, ajustar preço, certo? Diminuir aquelas parcelas, aqueles prazos exagerados, certo? Que destrói seu lucro. Entendeu? Bem, é importante que você tenha uma meta mínima de faturamento. Por quê? Porque sobre aquela meta mínima você vai colocar suas despesas fixas. Olha, a empresa ela pode vender tanto ou ela pode vender tanto, certo? Ela pode vender no máximo isso ou no mínimo isso. E você vai colocar o mínimo que você consegue pagar, todas as despesas suas, pelo máximo ou pelo mínimo, porque se for pelo máximo, no dia que ela vender menos, está sem endividar de novo, certo? Então você estabelece as suas despesas fixas pelo faturamento menor. Olha, com esse faturamento menor, eu pago tudo e não me sobra nada. Tudo bem, mas tem empatado. Você está no ponto de equilíbrio que a gente fala, mas tudo bem. Mas isso acontece em tal mês. Nesse mês eu já sei que acontece isso, o que eu faço? Eu fico de boa, eu fico aguardando. Na hora que passar aquele momento, eu sei que vai voltar a performar bem. Aí vai sobrar dinheiro. Aí eu coloco dinheiro no bolso. Porque também nem todo negócio dá lucro todo mês. Nem todo negócio. Imagina só, por exemplo, numa atividade agropecuária, que às vezes a pessoa vende soja e milho. Então ele só vai ter faturamento assim, ele vai ter que fazer a conta de ano, é claro. No ano ele vai fazer a conta e vai ver se... Mas em termos de mês, vai ter poucos meses, os meses que vai entrar dinheiro, os meses que vende soja, os meses que vende milho, que não são todos, são poucos, certo? Então, a gente faz conta mês a mês para empresas que é possível controlar mês a mês, mas uma conta que é importante, que eu sempre faço, é aquela conta de ano. É a conta de ano que é importante. É a conta de ano que eu faço, por exemplo, para te dizer que você deve trabalhar mais ou menos 35 anos como empreendedor. É a conta de ano que eu falo que você deve ter 7 projetos de 5 anos. A cada 5 anos, isso eu deveria estar em tal lugar. E a cada 10 anos, a cada 15, a cada 20, 25 até 35, certo? Você controlar a sua vida. E a partir, porque na hora que você coloca a regra na sua vida, que você valoriza a sua vida demais, então você começa a aceitar de menos as escassez, as pequenas coisas. Você passa a ser mais rígido e você passa a ser mais disciplinado com coisas que podem afetar aquele projeto seu de 35 anos, aquele projeto seu de qualidade de vida, certo? Então, aqui eu estou falando o seguinte, faça uma meta mínima e sobre aquela meta mínima, todas as despesas elas têm que caber na meta mínima. E se for mais, sobrou dinheiro, eu vou pagar mais dívida. Não vendeu mais, tudo bem, vou pagar um pouco das dívidas, vai ter que dar pelo menos para pagar um pouco das dívidas, senão não vai sair, certo? O mínimo de faturamento tem que permitir a empresa sobreviver e pagar as dívidas, mesmo que você não entre no pacote naquele momento, certo? Às vezes as pessoas falam, não, mas a gente tem que sobreviver também. Olha, quem está com muita dívida, é difícil alguém pegar aí com muita dívida, ter uma qualidade de vida boa. A paz vai embora. Na verdade, a paz volta é quando a dívida desaparece. Mesmo que não sobre quase nada, mas de faturamento, né? Mas só de saber que depois vai ter
né? Sempre eu faço a conta assim, olha, se você vai fazer a conta de 35 anos e você está nos seus primeiros 5 anos de empresa, olha só, de repente você fica mais 1, 2, 3, estou falando que você está com 5 anos de empresa, você tem empresa de 5 anos e endividou, você fica mais 1, 2, 3 para sair da dívida, 8 anos, aí você tem uma expectativa de 35, olha só, você sem dívida e agora com aprendizado e você não quer mais voltar naquele local onde você estava. Já pensou? Pois é. Bem, de 30 a 60, estabelecer o equilíbrio. Vamos fazer o tal do reequilíbrio. Veja bem que nesse momento aqui, eu diria que naquela fase 1 de zero dia, você fez um diagnóstico e analisou como é que estava a sua empresa, as dívidas. Depois de 30 dias, você analisa e aí você pega e vê como é que está. Agora você já tem um momento que começou e um momento que você já aplicou algumas regras. Aqui você pode rever margem, rever mix. Rever mix é o seguinte, o que você vende? Isso eu vou continuar vendendo, isso eu não vou vender mais, esse cliente eu atendo, esse eu não atendo mais. Mesmo que isso faça o seu faturamento, certo? Diminuir. Porque lembrando que, às vezes você está vendendo 100 para sobrar 2. E às vezes pode ser que você está vendendo 50 para sobrar 15. O problema não é o quanto vende, o problema é o quanto sobra. E você precisa de sobra para conseguir pagar a conta. Às vezes pode ser que de repente, com faturamento menor, mas sobrando mais, você sai das dívidas mais rápido, certo? Então, cortar desperdício, e desperdício em todos os aspectos. Às vezes pensa em desperdício na mercadoria que estraga, desperdício pode ser na folha de pagamento, desperdício pode ser no fornecedor que você está pagando mais do que devia, desperdício pode ser no prazo para o cliente, que você está dando mais prazo do que você poderia, certo? Então é como se você fizesse mais vendas saudáveis, certo? Então você começa a perceber que você, nessa fase, eu diria para você na fase do reequilíbrio, de 30 a 60 dias, é que você não precisa vender qualquer coisa, certo? Você precisa vender aquilo que sobra, aquilo que é saudável, aquilo que o cliente fica satisfeito e que você fica satisfeito. De 60 dias a 90 dias, agora se a empresa começa, você já começa a perceber, olha só que interessante, você já começa a gostar do jogo. Por quê? Porque você recupera o caixa, você cria previsibilidade, você começa a ver um pouquinho do lucro e você começa a perceber, se você não fizer mais dívida, você já começa a sonhar em ficar um dia. É claro que não vai ser 90 dias que vai sair da dívida. Na verdade, 90 dias é para criar o plano que te tira da dívida. É para você criar uma metodologia, porque aí depois então a dívida vai ser encerrada em algum momento, certo? Que vai depender da quantidade de dívida e de quanto você paga por mês, né? Então seria mais ou menos essa sequência, certo? Porque a empresa boa, ela vive de gestão, de previsibilidade, de margem e ela vive de controle. Eu diria para você o seguinte, a verdade é que ninguém te diz, é que tem muita empresa boa morrendo, certo? E não é que o produto é ruim, não é porque o empresário é preguiçoso, mas pode até ser que por um certo tempo a empresa ande, mas crescer sem controle, pegar a dívida errada, juro alto e principalmente juro que até o custo efetivo total, aquelas contas, não, mas me falou que o juro era tanto, mas conferiu depois se era aquilo mesmo, certo? Uma coisa que eu já percebi é que é muito raro as pessoas olhar o extrato de banco. É tipo assim, coloca o dinheiro lá no banco e depois vê o que sobra, mas não pega o rastro do dinheiro para ver aonde é que aquele dinheiro foi parar, certo? Então, quanto é que ficou para o banco, quanto é que ficou para o juro da dívida tal, quanto é que ficou para cada dívida e se aquilo foi o combinado. Agora, o que acontece é o seguinte, quando você não honra a dívida que você tem, você faz uma dívida em cima de outra, por exemplo, é o dia de pagar aquela dívida que você tem, um Pronamp, por exemplo, só que aí você usou a conta garantida para pagar o Pronamp. Então aí, quer dizer, você já está pagando o juro do Pronamp e agora o juro do banco, que é um juro muito mais alto. Por quê? Porque é um juro que não foi combinado.
É como se dissesse o seguinte: olha, esse juro aqui, esse dinheiro é para acudir um momento de extrema urgência, certo? Extrema urgência, para todo efeito, no caso, para nós que somos empreendedores, é aquele dia que nunca vai acontecer. Não, mas é que nunca não. Então, tipo, a loteria esportiva, um dia aconteceu, agora não é isso. Tem muitas pessoas que utilizam a conta garantida para garantir o dia a dia. Isso não é outra finalidade. É um discurso, certo? Inclusive o banco coloca até regra para isso, porque é tanto risco que nem o banco te dá muito crédito para aquilo. Você tem uma conta garantida de tanto. Se o negócio fosse bom, deixava aberto. Não, mas é que normalmente é o primeiro passo para não pagar a conta. Então tem que segurar bastante. É tipo assim, olha, esse negócio dá muito dinheiro, essa conta é garantida. Só que o risco dela é muito grande. Como o risco é muito grande, tem que ser uma cota pequena, porque para a pessoa não estourar, né? Porque aquilo lá rende bastante, certo? Só que é um juro perigoso. Então, olha só, você pega, por exemplo, para pagar o Pronamp, faltou dinheiro, aí você vai lá e pega o dinheiro da conta garantida. Então você vai ver, aí depois vai ver lá no extrato, o dinheiro que era para pagar o Pronamp da parcela, o dinheiro do juro do Pronamp, que ele é separado, é um sistema tipo Sacre, onde vem o juro desdobrado da dívida, até bom para você ver o tamanho do juro que você paga, só que aí depois vem o juro da conta garantida ainda. Olha a quantidade de juros que você está pagando. E normalmente não, mas estou trabalhando. Mas então, e às vezes as pessoas não controlam, porque se controlasse aquilo, ao invés de aceitar, não estou dizendo, tipo assim, o banco jogou claro, que o punhado de papel que você assina, apesar das letras pequenas, que lá está dizendo que você concorda com aquilo, certo? Agora tem um detalhe, tem coisa que você pode cortar dentro da empresa que não está cortando. E está acontecendo isso lá porque não cortou na empresa. Se tivesse feito o dever de casa internamente, não precisava de ter chegado naquela situação, certo? Então, nessa situação, o que acontece? O empresário geralmente percebe tarde. O banco aperta, o fornecedor trava, começa a sujar o nome, o emocional fica distribuído, certo? E por aí vai. Então veja bem que a empresa não quebra por falta no faturamento, ela quebra no caixa, porque começa a sair demais e a gente não tem o controle, né? Eu já percebi o seguinte, quando eu tinha as minhas empresas, certo? Eu tenho empresa de consultoria, ela não tinha esse movimento mais. Porque quando eu tinha as minhas empresas, que era loja, escola, fábrica de ração, dessas empresas, a loja era aquela que o movimento era maior. Então, vamos dizer assim, a quantidade de venda, porque uma mensalidade de uma escola particular ela é relativamente alta, então você, com o lançamento, entra muito dinheiro. E como é serviço, não tem loja, se você vender, para você vender muito, ticket médio pequeno, as vendas são pequenas, entra aquele punhado de coisa, certo? E depois aquele punhado de itens pequenos. Então é um movimento assim muito grande para sobrar pouca coisa, que é diferente de escola particular, que movimenta menos e que, embora as despesas sejam maiores, os professores são mais qualificados, certo? Mas é uma outra pegada, né? Mas então até foi bom que eu tive essa experiência de tomar conta de empresas que tem essas realidades diferentes, certo? Então, resumindo agora aqui o seguinte, olha só, se você tem uma empresa que vende, que gira, que trabalha, mas que não sobra lucro, não sobra dinheiro, você precisa urgentemente, primeiro, aqui, analisar, o que nós falamos? Dívida, é a primeira coisa, 30, até de 30 a 60, na verdade a dívida, você realizou primeiro, corrige as margens o mais rápido possível e depois estabilizar o faturamento. Imaginar um faturamento mínimo que garanta, que permita a você, sobrevivência, crescimento e não ficar em colapso, certo? Aí sim a empresa volta. Veja bem que eu estou mostrando para você que isso você pode fazer em 90 dias. É por isso que eu defendo, não precisa mais do que 90 dias para que você possa colocar as regras gerais, certo? Você pode fazer o seguinte, você pode depois voltar esse vídeo, certo? Analisar os detalhes, certo? Porque às vezes as pessoas,
É tipo economizar energia, né? Aqui eu falei tanta coisa que às vezes pode ser, nossa, eu não tinha pensado nisso, E a maioria das coisas eu falei, veja bem que eu falei, eu não coloquei a culpa aliás, a questão não é nem culpa, é tipo assim, aquilo que acontece com você é o resultado do conhecimento que você ainda não tem. Se esse vídeo serviu para te alertar isso, eu acredito que você tira o proveito disso e até passa para algum amigo seu que está na mesma situação, que está precisando despertar, que está precisando assumir a responsabilidade de como é que é ser dono. Só que tem um detalhe, quando você passa a fazer isso, você fica mais cuidadoso, mais criterioso, você fica mais enérgico, mais rígido com a sua empresa, a dívida cai e o lucro aparece, certo? Então, é isso aí. Continua me acompanhando nas redes sociais, certo? E o meu propósito é isso, é te ajudar, é fazer que você tenha uma qualidade de vida melhor, tanto empresarial, mas principalmente, pessoalmente para você e para sua família, tá? Até o próximo vídeo.